suficiente. Seria uma pequena otimização para a experiência de usuário. Isso é engraçado porque é o que o cara faz. Bom, Standard. não, nem foi uma piada. Tá bom. Então vamos continuar agora com a descrição da nossa teoria de base, né, que é a teoria dos conjuntos, onde nós construímos, via de regra, a nossa ontologia abstrata, né? Ou seja, os objetos abstratos em geral são considerados como construídos dentro de uma teoria dos conjuntos, e o sistema padrão da teoria dos conjuntos é aquele conhecido como o sistema Zermelo-Fraenkel. Ou CF, como já coloquei em alguns momentos aqui. Bom, eu não vou retomar muito do histórico disso, né? Tem primeiro as formulações do Cantor, em 1908 o Zermelo propõe a primeira versão da teoria dos conjuntos, só que estava faltando um axioma que é fundamental para você conseguir fazer a aritmética transfinita, que é o axioma da substituição, que foi proposto pelo Fraenkel depois. A gente vai, como que eu posso dizer, agora começar a descrição dos axiomas, para a gente começar a entender, e depois a gente vai começar a entender que forma tem o modelo da teoria dos conjuntos. De novo, já lembrando, um modelo da teoria dos conjuntos é uma noção que ela é um pouco esquisita, mas funciona. Por que ela é uma noção esquisita? Porque modelos em geral são pensados como construtos dentro da teoria dos conjuntos. Isso aqui é um modelo da teoria dos conjuntos. Então, fiquem tranquilos que isso vai ficar relativamente bem esclarecido ao longo da nossa discussão, mas por enquanto vamos tentar entender as intuições por trás. O modelo é a teoria, a representação hierárquica, né? Aqueles objetos que estão na representação hierárquica é que seria o modelo. Isso, assim, no fundo, a gente não é que a gente vai fazer quem é essa construção, a gente vai entender como que é mais ou menos essa estrutura. A gente vai usar os axiomas para entender que tipo de conjuntos existem, como que a gente pode organizar eles, o que a gente pode construir dentro deles e assim por diante. É por isso que a gente vai logo menos começar com a construção dos ordinários, dos cardinais, a definição recursiva e assim por diante, para a gente ver que tipo de coisas nós temos como ferramenta disponível quando a gente tem uma teoria rica, ontologicamente, como a teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Certo? Bom, vamos então começar aqui com o axioma, vamos dizer assim, um axioma fundante. Ele é visto como uma espécie de definição do que é conjunto. Certo? E isso tem a ver com várias teorias filosóficas, né? Uma das visões filosoficamente bem aceitas contemporaneamente do que é uma exigência para você aceitar uma nova entidade é você dar um critério de identidade, cara. Ou seja, algo que existe tem um critério de identidade. Então, se você vai introduzir uma nova entidade na sua ontologia, a primeira coisa que você faz é você explica como identificar que duas são a mesma, né? Então, esse é o primeiro axioma, que é chamado axioma da extensionalidade. O que diz o axioma da extensionalidade? Ele diz que conjuntos são os mesmos quando eles têm os mesmos elementos. Certo? Então, como que a gente escreve em lógica de primeira ordem isso? Nós vamos escrever dizendo para todo x, para todo y. É que eu estava omitindo aqui uns quantificadores. Não, você tem que colocar uma das para tudo y, para todo y, para todo z,
faz, ó, x pertence a y, se somente se x pertence a z, implica y igual a... Eita, escrevo de 3 formas diferentes cada letra, né? Certo? Em geral, e aí isso é bem importante a gente ter em mente para a gente começar a escrever com um pouco mais de eficiência, os quantificadores universais que se aplicam a uma fórmula inteira, eles em geral podem ser omitidos, certo? Porque é como se tivesse uma variável livre, ela pode ser qualquer coisa. Então é muito comum a gente escrever assim, ó. Ah, tá. A gente está considerando como fecho universal, né? Interpretação. Certo? Então é muito comum você omitir esses quantificadores universais, porque eu coloquei y aqui é porque ele é um qualquer, né? Então o que eu estou dando? Eu estou dando um critério de identidade. O que faz com que 2 conjuntos sejam iguais? Qualquer elemento, ou ele é, se ele é elemento de um, ele é elemento do outro, e se ele é elemento do outro, ele é elemento do um. Certo? A teoria dos conjuntos de Zermelo-Frank é uma teoria pura de conjuntos. O que significa dizer uma teoria pura de conjuntos? Isso é uma coisa que quem trabalha em geral com teoria dos conjuntos esquece até de mencionar. Eu lembrei por acaso de mencionar hoje. A teoria pura de conjuntos é o quê? É uma teoria que só tem conjunto. Não existem coisas que não são conjuntos. Ah, mas então os elementos dos conjuntos são o quê? São outros conjuntos. Certo? Só isso. Mas quem são esses conjuntos puros que existem? Ah, mas em última análise eu chego aonde? Eu chego num conjunto que é vazio, não tem nenhum conjunto. Bom, a gente costuma representar conjuntos de 2 modos diferentes. A gente pode, quando eles são finitos, a gente pode representar essas coisas como uma chave com os seus elementos elencados por vírgulas. Então, aquele ali é um conjunto. Um conjunto, vamos dar um nome para ele. Ele diz assim, ó. D. D é o conjunto que tem como elementos A, B e C. Certo? E só para a gente entender, esses 2 conjuntos são iguais. Por que eles são iguais? Eles têm Eles têm os mesmos elementos. os mesmos elementos. Aqui está dizendo que tem elemento em o primeiro elemento? Não, aqui só está dizendo ser elemento. A elemento do D? A elemento desse? É. Elemento desse? É. B elemento, A elemento desse? É elemento desse. B elemento desse? É desse. Então esses 2 conjuntos são iguais. Certo? Então, escrever de modo diferente não significa que eles são diferentes. Certo? Eu dei para vocês com o axioma da extensionalidade o que diz ser igual. Né? O que quer dizer afirmar que 2 conjuntos são iguais. Beleza? Outra forma de você escrever conjuntos é você dizer uma propriedade. E você escreve normalmente com uma barra no meio, algumas pessoas também escrevem com 2 pontos. Tá? Eu, em geral, uso barra. O que isso quer dizer? Esse é o conjunto do x que tem uma certa propriedade. Então, se a gente pensar aqui nessa sala, eu posso falar o conjunto do quê? Das pessoas que são de Brasília. Quem que é o conjunto das pessoas que são de Brasília? São 3 pessoas aqui. O Daniel, o Daran e a Jordânia. Certo? Então, isso aqui também é uma forma de fazer, né? Aqui é importante já lembrar que nem toda propriedade pode formar um conjunto.
Isso é o que é conhecido como paradoxo de Russell. Qual que é o conjunto que não pode existir? Não, a propriedade que não produz um conjunto. É o que a gente poderia pensar assim. Por que teria uma propriedade que não gera conjunto? Não é tão fácil, né? Porque uma propriedade ela vale ou não vale as coisas. E se uma propriedade, por um acaso, for absurda, o que você esperaria? Ela vai resultar no conjunto vazio, porque nada tem aquela propriedade absurda. Agora, é diferente dizer que uma certa propriedade ela não pode formar um conjunto. É diferente de ela ser absurda. Certo? A propriedade de não ter um conjunto pode ser uma propriedade que não forma um conjunto. Aí você está usando uma metáfora lá do barbeiro, mas é parecido com isso, mas é x, tal que x não pertence a x. Isso aqui não pode gerar um conjunto. Por que isso não pode gerar um conjunto? Isso é o que vai gerar um paradoxo. Isso é o paradoxo. Se isso aqui for um conjunto, quer dizer, isso aqui é uma coisa, essa propriedade gera um conjunto. Perceba, eu não disse ainda, só disse a axioma da extensionalidade, né? Eu não disse para vocês quais são os conjuntos que existem. Eu só disse que isso aqui é uma propriedade universal. Ela não diz que existe nenhum conjunto. Ela só diz qual é a condição para os conjuntos serem iguais. Aí eu estou te perguntando, pode existir um conjunto que tem essa propriedade, ou seja, não ser membro dele mesmo? Bom, suponha que tem. Vai ser o conjunto A. Certo? Ora, mas ele é um conjunto também. Eu posso me perguntar, será que o A pertence ao A? Aí o que vai acontecer? O A pertence ao A significa o quê? Vamos lembrar que só para a gente ficar atento, quando eu uso a seta com duas, é porque eu estou fazendo uma seta na nossa metateoria, certo? No nosso discurso. Uma seta com uma só, eu estou indicando que é uma seta da linguagem objeto, a linguagem que estamos tratando, tá? Só para lembrar. Se A pertence a A, então o que acontece? Quem são os membros de A? Satisfaz. São aquelas coisas que têm essa propriedade. Então, quer dizer que A não pertence a A. Então, não pode pertencer a A, porque se pertence a A, gera um absurdo, porque ele vai pertencer e não pertencer a A. Agora, a gente pode agora supor que vale o contrário. Suponha que não pertence a A. Ora, mas se A não pertence a A, o que a gente chega? Ele satisfaz a propriedade. E se ele satisfaz a propriedade, ele deveria ser membro de A. Certo? Então, com isso, ou seja, só com a axioma da extensionalidade, a gente mostra que não pode existir o conjunto para qualquer que seja a propriedade. Existem propriedades que podem ter todos os conjuntos, existem outras que não. Certo? Bom, além disso, tem outras propriedades, né? Por exemplo, a propriedade x igual a x também não pode ser conjunto. Certo? Tem muitas propriedades que não podem ser conjuntos. A gente vai trabalhar isso quando a gente falar do conceito de classe. As propriedades que não podem ser conjuntos, elas vão ser chamadas de classes. Certo? X igual a x não pode ser conjunto, por quê? Porque você gera o mesmo paradoxo. Mas depois a gente Você vai partir dele Mas ele não pode, criar ser, um conjunto não pode ser usado como propriedade. Esse é o ponto. não pode existir um conjunto que tenha essa propriedade aqui. Na verdade, você vai impor uma restrição a que tipo de forma pode figurar. Isso ou seja, nem todas as formas podem ser colocadas aqui para produzir um conjunto. A restrição. Isso é uma coisa que contrariou bastante as intuições no começo, porque aparentemente, né, toda propriedade teria extensão, né? Por isso que o nome é extensionalidade, né? Vem do uso que o Frege fazia da noção de extensão. Conceitos
tem extensão. É a diferença entre extensão e referência. O Freire falava, ó, nomes têm referência, conceitos têm extensão. A diferença entre um conceito e um nome é que os conceitos têm extensão e os nomes têm referência. Basicamente isso. Extensão seria aquela coisa que cai no conceito. Né? Ou seja, você tem um conceito de vermelho, quem é a extensão do vermelho? As coisas que são vermelho. Né? Ou seja, meio que ali no universo da teoria das formas do Platão. Beleza. Então, beleza, não podem ser todas as propriedades. Então, é daqui que vem um dos axiomas fundamentais da contribuição do Zermelo. Não é só esse, óbvio, mas esse é um dos fundamentais, que é o axioma da separação. O que é o axioma da separação? Vejam só. Como que a gente escreveria a ideia de qualquer propriedade tem um conjunto que é o conjunto dos elementos que tem aquela propriedade? Como que a gente escreveria isso? A gente tem que dizer o quê? Existe um X, certo? Ou seja, existe um conjunto que é o conjunto que tem essa propriedade, certo? Essa propriedade phi aqui, por exemplo. Existe um conjunto que é tal que... Você está fazendo ali restrito agora. Isso. Para todo Z, Z pertence a X, se somente se, phi de Z. Certo? Isso seria dizer que para qualquer conceito existe um conceito, para qualquer propriedade existe um conceito que tem essa propriedade como sua extensão. Certo? Tudo bem? O que o Zermelo faz para bloquear esse paradoxo? O que ele faz é o seguinte: não é que existe sempre essa coisa, mas se você já tem um conjunto de onde separar elementos que têm essa propriedade, então existe. Então, o que o Zermelo faz é Z pertence a Y. Z pertence a algum conjunto. Vou colocar com a letra assim para diferenciar. Um conjunto A que você já tem, né? Que já existe. Você omitiu para todo A, né? Para todo conjunto vai existir um... Quando eu não coloco um quantificador, assuma sempre que tem, eu estou falando que é um universal. Certo? Tudo bem? Isso é o axioma da separação. E ele bloqueia esse conjunto porque eu não poderia simplesmente fazer isso, né? Eu poderia até provar que existe um certo conjunto definido desse jeito. Mas aí a gente tem que provar que existe. Para definir de modo que eu já garanto que existe, eu teria que fazer assim, né? E X pertence a um C. Certo? Se eu defino um conjunto assim, o que eu fiz? Eu não preciso me perguntar se ele existe. Percebe? Eu já sei que ele existe. Pelo quê? Pelo axioma da separação. Por quê? Eu estou dizendo é um conjunto de todos os elementos que têm essa propriedade e pertencem a um certo conjunto que eu já sei que existe. Certo? Se o C não existisse, poderia ser. Isso, mas eu estou colocando aqui um C como um C existente. Certo? Então, aí aqui, só para a gente ver também... E tem a restrição também de que nem o Z nem o A podem ocorrer em φ, né? Se o A ocorre em φ, parece que dá problema também. E o Z também. Não, o Z ocorre. Não, o Z precisa ocorrer, na verdade, é o A, né? Se o A ocorrer em φ, parece que dá problema. Não. Dá não?
o X vai ser um subconjunto de A, né? Hum? X é subconjunto. Exato, X vai ser um subconjunto de A. Exatamente. Porque eu estou separando dele, né? Eu estou pegando uma lista de coisas. E estou separando, estou dizendo assim, ó, existe um conjunto que separa alguns deles, né? Tem aqui as pessoas dessa sala e eu estou separando aqueles que são de Brasília. Estou falando, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui. O X pode ocorrer em φ? Pode, tudo pode ocorrer em φ. Isso aqui vale para qualquer fórmula. Qualquer forma. Certo? Isso aqui já é importante também para a gente. O que vai valer tanto para conjuntos finitos e infinitos. Isso aqui vale para tudo. Isso aqui eu não restringi nada. Isso aqui vale para tudo. Qualquer que seja o A, existe um X que é a separação dos elementos de A que tem a propriedade φ. Certo? Bom. Vejam só, aqui é importante já notar que existe uma diferença muito importante entre esses dois axiomas. Qual que é a diferença? A existência. Uma diferença formal. Na forma. A separação não necessariamente eles são iguais, né? Aliás, eles não são iguais. Não, tudo bem. Cada uma dessas coisas é válida. Não precisa, não tem. A minha pergunta não é suficientemente precisa para exigir uma resposta precisa. Mas o que eu quero dizer, chamar a atenção aqui, é o seguinte: isso aqui é um axioma. Ah, sim. Isso é um esquema de axioma. Isso aqui são infinitos. Sim. É só uma estrutura geral. É uma estrutura geral. Certo? Então, isso aqui não é um axioma, isso aqui é um axioma esquema, que chama. Para cada definição. Para cada fórmula eu tenho um axioma. Certo? Qualquer que seja a φ que eu coloco aqui, qualquer propriedade que eu colocar aqui, isso aqui é um axioma. Se eu colocar na fórmula qualquer, ser azul e qualquer coisa, entende? Se eu colocar qualquer propriedade aqui, isso aqui vai me gerar um conjunto, uma axioma. Isso é o que a gente vai dizer, é uma instância do axioma da separação. Por quê? Por que a gente fala uma instância do axioma da separação? Porque ele está falando uma instância do axioma esquema da separação é estranho. Né? Porque não é um axioma isso aqui. É um axioma esquema. Mas a gente acaba falando axioma porque, bom, porque a vida é difícil. A gente precisa se comunicar. Pragmática da verdade. Exato. A pragmática da verdade. A diferença, então, é que a gente tem uma fórmula no segundo e no primeiro não? Está chegando essa diferença? Exato. Isso é uma coisa que eu já conversei com a Jordana, que é o seguinte: é uma das coisas que muda quando você tem segunda ordem. Quando você tem segunda ordem, o que você pode fazer? Isso aqui pode virar um axioma só. Ele pega o caráter de esquema? Ele pode perder o caráter de esquema. Você pode ter axiomas de esquema em segunda ordem. Mas você consegue formular algo similar a isso sem precisar de esquema. Por quê? Porque na lógica de segunda ordem, o que você faz? Você quantifica sobre propriedades. Então você vai dizer que existe uma φ que aí você poderia quantificar sobre essa φ. E aí seria uma forma. Ficou bem melhor, né? Vamos mudar então para a segunda ordem. Você quer que eu comece a falar sobre os problemas da segunda ordem? Só pra gente entender com alguns. Só se for para incentivar a gente para ir para a terceira ordem. Você tem full standard, você quer segunda ordem full standard, rank. All ordem no breaks. Mas se eu colocar como φ o não pertence a X, Uhum. vai dar problema. Não. Não? Por quê? Vai dar muito plausível. O não pertence a X. É que ainda não tem o axioma da fundação, então depende.
Pode dar o vazio ou não. Mas se tiver o axioma da fundação, vai dar o vazio. Quando for a hora, você me mostra isso, então. É porque o axioma da fundação, a partir do axioma da fundação, se prova que nenhum conjunto pertence a si mesmo. Então, quem que vai ser o conjunto de A que pertence a si mesmo? Que não pertence a si mesmo? Não, vai ser o próprio A, desculpa. Não vai ser o vazio. Ninguém tem a propriedade de não pertencer a si mesmo. Todos têm a propriedade de não pertencer a si mesmo, portanto, eu não separo ninguém, vai ser o próprio A. Mas eu acho, pelo que eu estou vendo, eu demonstro um absurdo daí. Porque veja, Vamos lá. vamos tentar fazer. Faz aí. É bom que a gente entende por que bloqueia o paradoxo. Fala aí. Seria ótimo. Você vai dizer o quê? O conjunto A é o conjunto do quê? Do X. Qual que é? Então, que X não pertence a si mesmo e X pertence a B, certo? Um certo conjunto qualquer. Não é isso? Não. Eu estou querendo instanciar na forma. Vamos esquecer aquilo ali um pouquinho. Só para aparecer na forma mesmo. Porque o que eu consigo te mostrar É na forma. instanciando na forma. Tudo bem, não deveria ser diferente, mas vamos. Tá. Vai, pode falar. Eu Quem que é Φ? Z não pertence a Z, né? Não. Z não pertence a X. Z não pertence a X, esse é o ponto. Tá, peraí. Porque aí eu vou supor que B pertence a X, isso vai implicar que B não pertence a X. E se eu supor que não pertence a X, aí eu vou obter que ele pertence a X. Eu vou obter o mesmo paradoxo. Vamos lá. Faz o quê? Sei lá, Eu coloco quem no Z para dar o paradoxo? B qualquer. B pertence A X. se somente se B não pertence a X e B pertence a A. Aí eu suponha que B pertence a X. Disso implica que B não pertence a X. E aí eu tiro absurdo. Então, suponha que B não pertence a X. Aí eu tenho que ele pertence a X. não. Só Você se precisa ter que B pertence a A. pertence a A. Se o B não pertence a A, Isso só mostra que o X é o vazio. X tem que ser o vazio. não vi como é que chegou nesse ponto. Mostra para mim, por favor, essa parte. Porque para ele ser o vazio, ele tem que pertencer. Se ele não pertence a ele, não pertence a X. Se o X é o vazio, o que vai acontecer? Isso aqui nunca acontece. Certo? Se o B pertence a A e ele não pertence a X, se peraí. acontecer os dois, ele vai pertencer a X. Né? Qualquer elemento de A que não pertence, que satisfaz a propriedade. O B nunca pertence ao vazio. Certo? Sim, certo. Aí é por definição vazio. Né? Perfeito. Então isso aqui vai ser verdadeiro para qualquer B de A. Se houver algum elemento de A que não pertence a X, ele vai pertencer a X. Se o A não for vazio, eu acho que ele gera paradoxo. Né? Se o A não for vazio, a gente vai gerar isso. Então, parece o que não pode ter aqui é o X. é o X. Deixa eu ver. Se o A é diferente de vazio, Aí eu já asseguro que alguma coisa está lá. se
se o A é diferente do Azinho, então existe um B que pertence a A. Isso. Aí, se o B pertence a A, se o B pertence a X, implica B não pertence a X. E B não pertence a X, como B já pertence a A, então B pertence a X. Certo? Não, isso aqui tem a restrição de que o X não pode pertencer. Que normalmente não se coloca porque o X é a própria coisa que eu estou definindo, né? Então, mas é porque isso aí tem uma outra questão por trás que nós da impredicatividade, que aí não tem problema, né? A impredicatividade não tem problema. Não. Mas a gente vai chegar nesse ponto quando a gente for falar da recursão e do teorema da recursão. São diferentes, né? São, isso não tem nada a ver. Mas peraí, como você acha? Impredicatividade. Aqui só tem uma restrição que é comum omitir, mas que ele chamou a atenção e que é importante, que é X não ocorre. Então, mas quando você constrói um axioma volta do X aí, você não está construindo um axioma da separação. Porque o axioma da separação não pode mesmo ter o X, ele tem que ser o Z. Não, a gente pode ter várias outras variáveis aqui, né? Não, mas eu sei, mas não é o conjunto que existe. Não, tudo bem. É que aqui está implicado. Não, é que também tem isso, né? Normalmente quando a gente usa isso aqui, a gente está indicando que só o Z é livre. Isso. Z é a única variável livre. Mas aí a gente tem que O colocar uma exceção. conjunto separação, ele nunca vai entrar na definição. O axioma não permite isso. Se o X não ocorre livre aqui, não tem problema. Mas pode ter várias outras variáveis livres, enfim. Isso, eu teria que dizer todas as variáveis livres aqui, quantificar todas as variáveis livres. Mas assim, se eu me permito omitir as quantificações universais, aí eu posso escrever assim, dizer isso aqui está indicando que só o Z é livre. Mas eu vou precisar, às vezes, de outras variáveis livres, né, para poder definir os custos. Não, porque eu estou omitindo os quantificadores universais. Não, mas eu vou, então, estou omitindo, mas às vezes eu vou precisar de outras variáveis livres. Isso, mas aí eu instancio elas porque eu tenho os quantificadores universais aqui. Mas qual que é a parte que você falou aí? Então, o problema é que vamos pensar assim. O Z não pode ser um. Como seria a formulação disso? Digamos que as variáveis livres disso, eu vou escrever todas elas aqui. Vai ser y1, y2, yn, isso. Certo? Daí, para eu escrever isso aqui de modo preciso, seria assim. Tá todo y, tá todo y2, todo yn. E eu tenho que colocar também. Existe x para todo z. Aí Z já não está livre. Aham. Não adiciona, mas ele está livre em fim, né? Está livre em φ. As variáveis livres de φ são essas e as que não são z estão quantificadas aqui fora. Entendi. Você acaba fazendo, então, a restrição... Aqui fora. Entendi. Beleza. Mas assim, eu gosto de tentar melhor explicar mais e escrever mais resumido do que escrever precisa com todos os detalhes e ficar meio ilegível. É uma opção de uma vez que eu normalmente eu faço. não tenho como refletir sobre isso. Entendeu? Porque estava dando erro numa outra coisa, né? Então, por isso Não, bom ser à toa, né? Mas assim, que você falou, o X colocado assim desse jeito, você pode só restringir que o X não pode acontecer. Do meu ponto de vista, já está resolvido, já não tem como fazer isso. Não tem como colocar o X ali no axioma. teria. Não. Se o φ é qualquer, você poderia deixar aqui. Mas Z vai ser um elemento da separação? Como propriedade? Eu poderia colocar essa propriedade aqui, φ de Z, ela poderia ser x não pertence a Z. Assim, eu coloco assim entre parênteses o Z para indicar que o Z é uma variável livre dessa forma. Mas isso é só uma indicação, né?
Tudo bem? Eu estou omitindo que poderia ter outras variáveis livres aqui. Tudo bem? Mas assim, se não ficar claro, vai ficar claro conforme a gente for usando, tá? Mas a gente acabou de escrever a fórmula de modo preciso, né? Explicita todas as variáveis livres. O Z fica livre, fica quantificado aqui, e as demais ficam quantificadas aqui fora. Para todo Y1, Y2. Por que você prefere escrever menos coisas? Você falou? Não ficar ilegível. Para que as coisas possam ser lidas, de um certo modo Para natural. mim é o contrário. Hã? Para mim é o contrário. Eu gosto mais quando está mais explícito também. O Freedom Mas mesmo eu dos acho 3 que pontos. você sabe- Mas aí eu não sei. Mas eu acho que é uma questão de maturar, né? Você vai Isso, mas é isso que também é bom. Por mais que seja difícil, vocês fazem, eventualmente vão fazendo perguntas de esclarecimento, é bom que vocês vejam como que as pessoas normalmente escrevem. As pessoas normalmente escrevem assim. Tem algum motivo, porque é assim que a gente pensa ele. Certo? Com o tempo vai chegar. Com o tempo você vai maturando e vendo ele. Quando você lê ali, você sabe o que você está falando. Beleza. O axioma da separação, ele já fala de existência de conjunto, certo? Ele já está afirmando que existe. Mas, bom, quem é o conjunto que existe? Com o axioma da separação, só dá para provar que um conjunto existe, que é o conjunto vazio. Ah, sim. Certo? O que é o conjunto vazio? É o conjunto que não tem elementos. Não é? Pode colocar qualquer propriedade. Então o que eu coloco aqui? Qualquer propriedade contra Qualquer propriedade absurda. Por exemplo, x diferente de x. Então, digamos que A é igual a x tal que x diferente de x e x pertence a qualquer que seja o conjunto. Pois é, eu já tenho que pressupor que existe alguma coisa. Não, isso não é um problema, por quê? Porque a lógica de primeira ordem, ela prova que o domínio não pode ser vazio. Então é da lógica você prova que pelo menos existe algum conjunto. Isso. Sim. Entendeu? A lógica já te dá que existe algum conjunto. Pega esse conjunto que da lógica já diz. Porque na lógica de primeira ordem existe o pressuposto de que... É um pressuposto mais, né? É um pressuposto. Tanto é que tem discussão sobre isso. Mas os axiomas da lógica de primeira ordem você consegue mostrar... Na lógica de primeira ordem você consegue mostrar isso aqui. Existe lógica. Isso é um teorema da lógica de primeira ordem. Mas a separação ela depende mesmo da existência de um conjunto prévio. Isso, porque senão você não consegue fazer a separação, né? Você não consegue colocar alguém aqui. É que a gente não viu ainda como construir um conjunto do zero, né? Isso, a gente está construindo um conjunto zero. Só que eu estou usando um recurso da lógica. Quem que é esse conjunto A que eu vou colocar aqui? A lógica demonstra que existe alguém. Coloca esse alguém ali. Certo? Não convém, mas, por exemplo, lá no meu curso do canal, acho que tem um exercício que é mostrar isso aqui. Você consegue mostrar isso aqui lá? Na verdade é bem fácil, porque tem um axioma de primeira ordem que é o axioma da identidade, né? Mas você tem que mostrar que E aí, você tem que mostrar o quê? Você tem que mostrar, você faz a generalização do quantificador e depois a instanciação. Porque se você tem A igual a A, você pode transformar. A prova disso em lógica de primeira ordem é basicamente assim. Pode depender de qual sistema. Você vai começar com x igual a x. Você sabe que x igual a x vale para todo mundo. Daí você tem o axioma da substituição, que é o quê? X igual a x implica, aí eu posso quantificar existencialmente. Existe X que é igual a X. E aí, com modos próprios. Porque o axioma da substituição da lógica, ele diz o seguinte: você tem uma fórmula que tem um certo termo, você pode trocar esse termo
por uma variável e quantificar existencialmente. Aí o que a gente está fazendo aqui? Está dizendo que o termo é o próprio x. Certo? Variáveis são termos também, né? São só termos triviais. Então, o x aqui é isso aqui. Isso é normalmente uma axioma da lógica de primeira ordem. Mas não precisa, como eu disse, a gente não está vendo aqui formalmente lógica de primeira ordem. A gente vai manipular um pouco isso. E se vocês quiserem revisar e praticar um pouco, tem lá, eu tenho disponível para vocês. Eu vou, inclusive, mandar, eu vou pegar o e-mail de todo mundo para mandar algumas informações. E, inclusive, porque vai ter, não sei para quem que eu avisei, mas eu estou fazendo uma série sobre os construtivos. Tem vídeos que ainda estão disponíveis publicamente, né? Então, eu vou cadastrar vocês lá do YouTube para vocês terem acesso a esses vídeos agora. No Light Infinito? Aí vocês conseguem acessar. Que eu já estou fazendo, eu já fiz uma certa quantidade de vídeo. Eu vou passar um roteiro para vocês do que fazer. Tá? Mas, aí aqui por nosso plano, você chega à conclusão que existe x igual a x. Então existe alguém. Dá um nome para esse cara que existe. Vou dar o nome de C. E aí eu ponho ali. Agora, o que eu preciso provar? Posso pagar aqui? O que eu preciso provar? Eu preciso provar que o A é de fato aquilo que é um alguém que não tem elementos. Então, tudo bem, é naturalmente vazio, mas como que prova que ele é um vazio? Você tem que provar que ninguém tem, ele é uma coisa que ninguém, eu tenho que provar o quê? Para todo x não pertence a A. Certo? É isso que eu tenho que provar. Como que eu posso provar isso? Eu suponho alguém genérico que está em A e mostro que isso gera uma contradição. Então, suponha B pertence a A. Logo, B não é igual a B. Logo, B é diferente de B e B pertence a C. Ora, mas B é diferente de B é falso. Logo é absurdo. Então, B não pertence a A. Logo, B não pertence a A. B não pertence a A. Aí você pode generalizar. Como B é um conjunto qualquer que eu supus, então eu generalizo isso e eu provei que para todo x não pertence a A. Então, A é o conjunto vazio. Né? Aí tem outros exercícios, mostrar que só existe um conjunto vazio, né? Não pode ter dois conjuntos. Tem um monte de exercíciozinho para a gente que dá para fazer com relação a isso. Beleza? Então, por exemplo, só com a axioma da separação e a extensionalidade eu consigo mostrar a existência do conjunto vazio. O conjunto vazio, a gente usa um símbolo especial para ele não faz parte dos símbolos básicos da lógica ou da teoria dos conjuntos. O único símbolo é o pertencimento, né? Símbolo não lógico é o pertencimento. Lembrando que a igualdade aqui a gente está considerando como um símbolo lógico. E a gente vai dizer que esse conjunto ele pode ser escrito assim. Certo? Às vezes também a gente pode escrever ele assim, né? Como uma chave que não tem nada desse. Tudo bem? Beleza? Agora vem uma série de como eu posso dizer, de axiomas que vão falar que coisas existem. Certo? Quais são as coisas que existem? Eles vão ter sempre mais ou menos o mesmo formato, vocês vão perceber. Por exemplo, o axioma do par. Tudo bem? O que é o axioma do par? Ele diz que se eu tenho dois conjuntos, existe um conjunto que tem esses dois elementos.
Certo? Ou seja, se eu tenho dois conjuntos A e B, então aqui, ó, soma do par. Existe x, cálculo para todo o y pertence a x, x somente c, y igual a ou y igual a b. Certo? Então, o que a gente está dizendo aqui? Perceba, o formato agora é sempre o mesmo. Aqui também já é assim, né? Existe alguém, e aí eu vou dizer, para todo, ele vale se somente se tem alguma propriedade. Então, eu estou sempre dizendo quem é o conjunto que existe, como se fosse naquela notação que a gente falou, né? Aqui o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, existe o conjunto Com os elementos certo? Aí, mas isso não é um problema, eu não tenho que dizer que pertence a alguém? Sim, a gente não pode ter isso de modo genérico, mas aí a gente vai especificamente falar quais são os tipos de conjunto que a gente pode, quais são os tipos de forma que a gente pode diretamente dizer que existe o conjunto. Né? Em outras palavras, aqui está dizendo que o conjunto que tem A e B como elementos existe. Certo? Porque A e B em si mesmo não estão representando outros conjuntos. Né? A e B. São outros. Como eu disse, né? A gente tem que começar a aprender a omitir as coisas aqui. Mas é assim. No fundo, o que eu estou fazendo é para todo A, para todo B. Tá? Tudo bem? Bom, aí, agora a gente tem também o axioma da união. A gente precisa dele, ele é bem importante. O que é o conjunto da união? É o conjunto dos elementos. Exatamente. Assim, vamos... Esse é um pouco... Às vezes as pessoas se confundem um pouco com ele, porque estão acostumados a fazer a união assim, né? Que tudo bem, existe também. Mas o que a gente quer fazer é a união de um conjunto arbitrário. Ou seja, na verdade, é a união que você coloca por fora. Que é igual, na verdade, a fazer isso. É a união do conjunto do par a B. Certo? Mas vamos desenhar aqui para vocês. Digamos que eu tenho um conjunto assim. O que é o conjunto da união? O que eu estou representando aqui? É um conjunto que tem esses três elementos. 3 amarelos, 3 azuis, 3 Aí esse conjunto aqui, ele tem 3 elementos amarelos. Esse aqui tem esses 3 azuis e esse aqui tem esses 3 brancos. Certo? O que é fazer o conjunto da união? É um conjunto. É apagar esse aqui, né? E ficar só com as bolinhas. Three blue, one brown. Aí tem three yellow. É tipo, ao invés de ser um conjunto de 3 conjuntos, é um conjunto dos integrantes de 3 conjuntos. Exato. Não? Como que é esse conjunto escrito nessa notação aqui? Vamos fazer primeiro isso e aí a gente escreve o axioma. É o x, tá aqui, o quê? Existe alguém aqui dentro que tem o x, né? Então, existe um y, tá aqui, y pertence ao conjunto A, que é o conjunto original, certo? Esse aqui é o A. E
X pertence a Y. Cara, eu insistentemente escrevo Y de duas maneiras diferentes. O tempo todo. Não, mas aí tá igual. Não, é que eu escrevi errado, eu apaguei e escrevi certo. Mas por que vai escrever diferente? Não sei, eu não sei o que acontece com o meu cérebro. Eu escrevo Y às vezes assim, às vezes assim. Eu acho que são. Ele não quer repetir. Acho que são dois objetos. Não, diferentes. você sabe que eu acho que o que é o seguinte, é que no quadro é mais difícil escrever cursivo. E eu escrevo cursivo. Mas o cérebro quer Aí, fazer quando eu quero, eu faço Pode assim. ser, pode Eu acho que é meio que isso. Eu estava na mentoria assim, mês passado, e os alunos reclamaram que eu estava escrevendo X de uma maneira e depois de outra. Aí é diferente, eles achavam que é diferente. Não confunde mesmo, porque vira e mexe tem uma diferenciação, né? Então. Realmente é uma. Não, eu reconheço que é um problema, por isso que eu tento não fazer. Na época que escrevia as coisas da mão, eu lembro muito que no começo e no fim eram letras bem diferentes. Né? Na tela de 90, assim. Era bem diferente. Eu não consigo, cara. Eu tô até começando a exercitar escrever em letra de forma, mas eu consigo, mas é muito lento. Tem que treinar. É muito lento. Bom, agora que a gente. Tudo bem? Todo mundo concorda que esse é o conjunto que a gente queria dizer que existe? Aí o que agora a gente faz? A gente só precisa fazer esse prefixo aqui, né? Então, quem que é o axioma no fim das contas? Existe um Y, um Z, para todo X. Estou usando sempre padrões diferentes, né? Mas eu vou continuar fazendo assim porque é bom que vocês abstraem. O que importa é. Ou confunde tudo, né? Ou confunde tudo. X pertence X pertence a Z, X somente se somente se tem essa propriedade, né? existe. Opa, mas essa chave aí ficou esquisita. Certo? O que já está fazendo ali? Parece Aí ficou meio estranho. Tá dando a hora, né? Por isso. Mas eu acho que uma outra coisa que acontece, eu nunca escrevi no quadro, assim, mas eu acho que quem está escrevendo no quadro tem uma confusão que quem está olhando. Porque quando você escreve no quadro, você escreve grande. Então, o seu foco de visão, você escreve no papel, tá ali pequenininho. Você escreve, você está vendo tudo. Quando você escreve no quadro, a sua visão fica limitada. Então, eu acho que é exatamente isso que faz com que você confunda. No quadro tem umas confusões Que não teria se estivesse escrevendo no papel. E eu acho que é isso. Já percebi, pode ser. Que é porque no quadro você escreve grande, né? Muito grande. Beleza? Então, a gente está agora dizendo que conjuntos existem, né? Esse caráter existencial assim, da teoria dos conjuntos. Eu estou dizendo quais são os conjuntos que existem, como obter novos conjuntos. Certo? Beleza. Vamos continuar aqui com nossa lista de axiomas. Eu não sei se eu vou conseguir terminar de falar para falar do axioma da escolha e da hipótese do contínuo. Eu acho que a hipótese do contínuo eu vou deixar para a próxima, tá? Que aí a gente já aproveita e junta isso com falar um pouco sobre cardinalidade, que vai ser importante. Ok. Axioma da união. Qual que é o próximo? Das partes. Das partes. Regularidade. Não, tem quase. Acho que das partes é mais. Melhor, das partes. Segue o mesmo padrão. O que é o conjunto das partes? É o conjunto de todos os subconjuntos. Então, só para a gente ter um exemplo aqui, um exemplo visual. A, B, C. O que é o conjunto dos subconjuntos? Eu vou escrever todos os subconjuntos. O que é um subconjunto?
A gente não definiu ainda, né? E a gente vai definir um novo termo aqui que é ser subconjunto. A gente vai dizer que que Y é subconjunto de A, ou X é subconjunto de Y, quando o que acontece? Todo Z que pertence É como se fosse uma das pernas da igualdade de conjuntos, né? Porque um conjunto é o mesmo quando se vale em um, está no outro, se o outro no um. Isso aqui é como se fosse uma igualdade parcial de um lado para o outro. Esse subconjunto desse é definido para todo Z pertence a X, implica Z pertence a Y. Certo? Bom, quem são os subconjuntos desse conjunto aqui de 3 elementos? o vazio, O vazio, então vamos escrever aqui, fazer a lista. O vazio, o que mais? unidade de A, unidade Aí o conjunto que tem apenas o A, apenas o B, apenas o C, depois os pares não. o que tem 2 dedos, né? Então vai ter o A e o B, B, C, A, C, B, C. B e C, e o que mais? E o próprio conjunto, né? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, o A, B, C. O conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos, ou seja, ele é isso. Certo? Tudo bem? Esse aí já cria mais um montão de coisa. Hum? Os outros criavam pouquinha coisa. Esse aí já Eu vejo que a gente, com essa ferramenta e a ferramenta do conjunto com essa ferramenta e o da separação, a gente consegue vários conjuntos. E agora a gente tem esse, e a gente consegue separar em cima desse e tem vários outros. Tá? E a gente pode tirar o conjunto das partes desse, vai dar um conjunto maiorzão. não dá pra escrever aí. Já tomaria o quadro inteiro. Você costuma escrever o vazio desse jeito? Não, foi só para ficar uniforme. Vou usar de acordo com a conveniência, o que tiver mais adequado no No quadro não momento. fica muito bonito. Hã? No quadro não fica muito bonito. Não, mas você percebe Os que outros aqui é para estão- ter uma Não, uniformidade. eu entendi perfeitamente a razão. Ah. Mas eu acho que tem uma tendência do aluno confundir mais do que outro símbolo. Né? Se você usar em um outro contexto que não é esse, que explicitou uma característica. Pode ser, Chegar mas, nesse conjunto. mas ao mesmo tempo esse aqui é mais compreensível para quem ainda não está acostumado a usar o novo símbolo. Porque isso aqui está literalmente dizendo, não tem nada aqui dentro. Tem um símbolo para o conjunto das partes? Dá pra ter parte de alguma coisa. B, Não existe só parte. Parte de A. Né? Então ele acaba aquele símbolo P, assim, pelo símbolo possível. Aí tem vários P's que eles usam. Ah, Mas sim, sim. ele é um. Esse conjunto a gente escreve normalmente assim. Entendi. Certo? O símbolo que a gente usa para denotar isso aí é o conjunto das partes desse conjunto. E como que é o axioma para dizer isso? A gente tem que escrever essa forma inteira, por isso que eu Mas pode já coloquei a abreviação aqui. De novo, a mesma coisa, né? Existe Z, para tudo X, X pertence a Z, se somente se, X é. subconjunto do E A. conjunto A. Certo? Esse é o axioma das partes. Bom,
Agora a gente precisa falar do axioma da fundação. Certo? O axioma da fundação, ele não é tão necessário para muita coisa, mas os sistemas FC admitem fundação, em geral se admite fundação, mas é bem natural trabalhar sem fundação. O que é basicamente a ideia de fundação? É a ideia de que toda cadeia de pertencimento tem fundo. Ou seja, se você for buscar um elemento, o elemento dele, um elemento desse elemento, e você for seguindo isso, a algum momento você tem que parar, tem que chegar no fundo. Né? Você não pode ir buscando elementos infinitamente. Certo? Todos os conjuntos têm um fundo. Certo? Ou seja, se eu pegar um conjunto B, aí eu encontro um elemento dele. Um conjunto A1. Aí agora, esse conjunto A1 tem um elemento A2. Elemento A3. E eu vou encontrando elementos de elementos, 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 assim por diante. Essa coisa tem que parar. Tem que ter um fundo. Parar pode ser outra coisa além de ser vazio? Não. Eu tenho que não ter mais elementos para continuar a minha procura por elementos de elementos. Certo? Tudo bem? Bom, mas em geral isso não é formulado desse jeito, porque a gente percebe que aqui já tem uma certa aritmética, né? Do próximo elemento, do elemento. Então, a gente pode depois formular desse jeito, mas quando a gente tiver os ordinais. Certo? Aí a gente consegue formular desse jeito. Por enquanto que a gente só está apresentando a axiomática da teoria dos conjuntos, então vamos usar a versão padrão de como axiomatizar essa ideia, né, de que toda cadeia de pertencimento tem fundo. Né? É uma ideia que tem origem lá na Grécia Antiga. Né? Na Grécia Antiga, era muito comum se usar um argumento de regresso ao infinito. Regresso ao infinito era usado como, se sua posição gera regresso ao infinito, então sua posição está errada. É uma forma de absurdo. Exato, ou seja, está se dizendo, de um certo modo, de que essa ideia de você regredir infinitamente não pode acontecer. Tudo bem? É isso que basicamente está sendo dito aqui. Ok. Como que isso é formulado? Isso é formulado do seguinte modo. Se um certo conjunto é diferente de vazio, ou seja, se ele tem elementos, então existe um conjunto tal que esse conjunto pertence a A, né, o conjunto de lá, e a interseção desse conjunto com A é vazio. Eu sei que vocês não entenderam ainda, mas vamos analisar. Esse axioma é o axioma da fundação. Certo? Se eu estou num conjunto que não é vazio, tem um elemento que não tem interseção com A. A gente ainda não definiu a interseção. Né? O que é a interseção? É o conjunto de todos os subconjuntos. A gente prova a existência disso, é o conjunto dos elementos comuns. Como que a gente prova que sempre existe o conjunto da interseção? Pela separação. Você pega o quê? O que é a interseção de x com A? É o conjunto dos z's. Está escrito o quê? Z pertence a x e z pertence a A. Ora, eu não disse que se você tivesse uma fórmula e um x e o elemento pertence a algum que você já sabe que existe, isso aqui não sempre existe, pela separação, é exatamente isso que eu estou considerando, né? Estou considerando que essa primeira parte é a minha φ de z, tá vendo?
E aquele o A. E esse aqui é o Z pertence a A. Perceberam? Todo mundo? Mas não precisa do par para garantir a Para esse não. Só da separação, então. Só a separação. Não, mas você tem que ter que os dois existem, né? Se o X e o Y e o A existem, então existe o conjunto de interseção. Certo? Beleza. Só para a gente saber. Então, o que isso está dizendo, né? Vamos ver que esse A que a gente obtém aqui, ele é o fundo. Vamos entender isso assim, né? Vamos ver que ele é uma espécie de fundo. Desculpa, o X, né? A gente tem aqui um conjunto X. Esse aqui é o X. E eu tenho outro. Dentro de A. Beleza? O que eu estou dizendo? Quando eu digo tem alguém que está em A, esse aqui é o A, certo? Eu estou dizendo que o X é o quê? É um elemento de A. E ele não tem elementos comuns com A. Ou seja, esses daqui, vamos dar nomes a eles. Esse é o B1, B2. Nenhum deles pode estar em X. Certo? Não pode ter B1 aqui. Não pode ter nenhum desses. Por quê? Porque a interseção é vazia. Então, percebe que aqui no caso, não é exatamente a mesma metáfora, mas é a metáfora quando você considera o conjunto das partes. Depois a gente vai ver isso. Mas não precisa. O ponto, basicamente, é você pensar assim, ó. Não existe, se você pensasse uma cadeia de pertencimento, não dos elementos de A, mas se pensasse uma cadeia de pertencimento entre esses elementos, quem que seria o fundo? O X. Por quê? Porque quando eu chegasse no X, eu não ia conseguir encontrar nenhum outro aqui para continuar a minha cadeia de pertencimento. Perceberam? Não é exatamente o que está aqui, mas a partir disso você prova isso, mas você precisa de um pouco de trabalho. Tá bom? Mas a ideia é a mesma. O fundamento da ideia é o mesmo. Se você tem um conjunto de objetos, você vai tentar fazer uma cadeia de pertencimento decrescente nele. Certo? Pensa que você vai fazer uma cadeia decrescente de pertencimento entre esses objetos. Se o X é um dos objetos que tem essa propriedade, então quer dizer que o X é o fundo, porque ele não tem interseção nenhuma com os elementos disponíveis para você fazer a cadeia. Todo mundo comigo? Beleza. O que não é tão óbvio é que isso é suficiente para gerar o fundo. Né? Não é tão óbvio que isso é suficiente. Porque na verdade depois você vai ver, para você mostrar que isso é uma espécie de fundo, você teria que... Me parece que para a aritmética é menos problemático do que quando você... Não, é que o que acontece? Você tem que pegar, para você fazer isso, o que você tem que fazer o fecho transitivo de B. E aí o fecho transitivo de B, você vai conseguir mostrar que ele tem que ter uma cadeia que acaba de pertencimento, que ela vai acabar num vazio. Mas aí é para... Mas aí a gente vai ver o que é o fecho transitivo. Então, o fecho transitivo é uma noção baseada nos naturais, né? Não, é uma noção que a gente faz recurso por Ela é recursão. transfinita também, né? Mas aqui não precisa, aqui você só precisa fazer da recursão natural, porque você vai fazer a união da união da união da união. Então, me parece, esse aí, eu não sei se eu estou vendo... A gente vai ter que ver o fecho Tudo transitivo. bem. Fica tranquilo. A gente Me vai... parece que é uma situação mais problemática é ver para conjuntos, para além do ômega, né? Que isso daí basta para gerar. Não, aí tem um outro ponto, né? Que na verdade, aí a gente vai ver.
não só essa cadeia de pertencimento ela acaba, como essa cadeia de pertencimento tem que ser sempre finita. Aí que é o ponto que às vezes as pessoas acham surpreendente. Não importa quão longe no infinito você estiver, se você pegar um elemento e você for buscando os elementos dele, você vai chegar no fundo em um número finito de passos. Não importa de onde você chega, sabe? Pois é. Isso que é contraintuitivo, mas isso a gente não vai... Eu nem acho contraintuitivo. Eu acho muito difícil ver que essa formulação aí é suficiente para isso. Tudo bem, mas a gente vai ver. Mas na verdade não é tão difícil. Se você tiver a ideia do fecho transitivo aqui, o que você está fazendo para encontrar essa cadeia de pertencimento é você está fazendo uma cadeia de pertencimento dentro do fecho transitivo de B. Aí você tem que definir o que é uma sequência. Você precisa da recursão. Você definir uma sequência dos naturais no fecho transitivo de B. Aí, assim, tem umas etapas que você precisa fazer, mas não é um grande mistério, né? Uma vez que você tenha o teorema da recursão. Beleza? Cansados? Estamos todos. Já está acabando. Vamos lá. Ó, a gente vai ter que falar dos ordinais, então eu vou pular o axioma do infinito. Tá? A gente depois, quando for falar de ordinais, eu falo do axioma do infinito. Mas o que o axioma do infinito diz? Ele diz basicamente que existe um conjunto infinito. É isso. O ponto é que a gente define o axioma do infinito já de um modo conveniente para fazer a aritmética ordinal. Depois a gente vai entender o que é isso quando eu for falar de ordinais. Mas o axioma do infinito é basicamente isso. Existe um conjunto com infinitos elementos. Tá? Mas aí você vai ter que definir o que é esse infinito. E aí tem várias pequenas complicações no que é ser infinito. Tem o infinito de Debye, o finito de Debye, tem o finito real. E a gente vai falar um pouco disso. Não, porque não é relevante o que a gente está fazendo. Senão eu não consigo chegar no fim. Mas assim, eu só estou avisando que existem diferentes noções de finitude e tal, que dependendo se você quer que uma escolha, muda, entendeu? Tem algumas pequenas distinções, né? Se você tem algumas noções diferentes. A noção, digamos, primeira noção mais famosa de noção de finitude é o que? Um conjunto infinito é um conjunto que pode ser injetado em si mesmo, injetado em uma subparte própria dele. E tem o mesmo tamanho, né? É tipo assim, ó, se você tem um conjunto finito, pensa em um mapa que vai dele nele mesmo, só que não repete ninguém. É meio que isso. Sabe? Tudo bem? Como você pode fazer de vários jeitos. Tudo bem? Mas percebe que se eu não ligar duas pessoas no mesmo lugar, ou seja, se a função aqui for injetora, o que tem que acontecer? Não pode sobrar ninguém. O que é ser infinito? Essa é a noção de infinito de Debye. Que aí depois você vê que ela tem as sutilezas, porque se você não tiver a opção do infinito, da escolha, você pode mudar alguma coisa ou outra. O que muda aqui? Se for infinito, você consegue fazer uma injeção em si mesmo que sobram elementos. Não é equipotente. Não é só isso. Ele não pode ser injetado em si mesmo. Ou ele não pode ser injetado em uma subparte própria dele. O infinito. Todo finito só pode ser injetado nele mesmo. Não pode ser injetado em uma subparte própria. Todo finito não pode ser injetado em uma subparte própria. Os infinitos naturalmente podem. Por quê? É só você pensar os
números naturais com os números naturais, e você pensa a função f de x igual a x, 2x. Certo? Vai ter alguém que vai ser apontado para... Essa função é injetora? Ela É, né? Tipo, ninguém vai ser injetado, vai repetir, não vai repetir ninguém. Só que o que eu vou perder? Eu vou perder todos os números ímpares. Né? Nenhum número ímpar foi mapeado. Então isso aqui é uma injeção do quê? De um conjunto numa parte própria dele mesmo. Isso é o que caracteriza esse sujeito finito. Esse é um tema legal, né? Você não pensa em talvez dar um curso sobre isso? Mas esse seria um curso mais adequado para a graduação, né? Se você cobre um pouco mais fácil. Só não dá para... Não, tá, mas aí esse que é o ponto. Para que isso fique interessante no nível de pós-graduação, aí vai ficar muito difícil. Entendi. Aí você acha que teria pouco interessado, né? Não, eu acho que construtível é uma disciplina mais universal, né? Digamos, a gente vai passar por... Tem Pô, obras assim que... O ponto é que esse é um assunto que se esgota rápido no seu nível básico. Construtíveis é um assunto que é mais amplo. Ele é como se fosse a porta de entrada para os assuntos avançados em teoria dos conjuntos. Entendeu? Vamos ver. Eu tenho curiosidades sobre isso. Mas, Às vezes tem que recortar as coisas, né? Não. Infelizmente, se vocês tivessem a semana inteira para a gente fazer aula aqui. O que eu vejo na literatura são, assim, sei lá, um capítulo sobre infinito de um livro de teoria de conjuntos. Normalmente Pois é, eu não sei, não tem alguma obra assim que explora a noção de infinitude? tem. Depois você indica. O Edgar com certeza sabe, eu vou conversar com ele. Eu sei que existe, mas eu não sei. Eu não quero mexer com isso agora, mas eu queria ter as indicações para quando oportunamente dar uma olhada. Não é um assunto que eu vejo sendo tratado de uma forma tão trivialmente. Assim. Todo mundo está falando Não, sobre esse é um vários- tema que já foi tratado A exaustão. Deve ser por isso, então. E fala mais. Foi tratado a exaustão ali no começo. Dedekind, No século XIX, no caso. 19 já estava quase esgotado, em 20. Então deve ser essa razão. Mas para quem olha a obra boa, assim, pelo menos para mim, gera uma curiosidade, querer dar uma olhada mais nisso. Nunca vi no livro. Assim. Mas tem. Eu te indico. Mas beleza, gente. O axioma do infinito, só para a gente conseguir finalizar. Existe conjunto infinito. Aí depois a gente vai ver como formula isso tradicionalmente, mas não precisa ser agora, basta saber, é um conjunto que tem infinitos elementos. A formulação disso não é trivial e vocês não vão entender se vocês não entenderem por que a gente faz do jeito que a gente faz, entende? Que é a partir dos conjuntos indutivos, mas a gente vai Quando pega um livro de teoria de conjuntos fica meio estranho. Por que ele está fazendo desse jeito. Ele está fazendo desse jeito Aí você vai falar com calma. porque ele vai fazer porque ele já está fazendo em cima da ideia dos ordinários. Existe conjunto infinito. E o último axioma, que de tão importante, essa é a única contribuição do Frenkel, né, dos axiomas, mas é tão importante que o nome dele aparece no axioma. Aqui. Por exemplo, o axioma da fundação não foi o Zermelo. Ou seja, nem todos estavam aqui na formulação inicial do Zermelo. Nem o Zermelo, nem o Frankel. Não, quem colocou o axioma da fundação, o primeiro a colocar explicitamente o axioma da fundação foi o von Neumann. Quando ele fez a teoria dos Tá. Dos? ordinários.
definição normal que a gente usa é do Fornheim. Exatamente. Mas assim, o ponto é, ele que adicionou o axioma da fundação, mas assim, o Não axioma não é tão importante quanto o axioma da substituição. Ele Mas realmente ele tem uma também, né? Ele tem uma teoria também. tem, mas Esse assim, Fornheim. mas tem muita gente que acha extremamente injusto colocar o nome dele nessa formulação. Ah, é? Do Fornheim? Tem muita gente da teoria dos conjuntos Bernanke. escreve só GB. Gödel Bernanke. Poxa, o pessoal não gosta mesmo do Fornheim. Não, pessoal. Ele é um gigante, é um monstro, não é esse o ponto. Por que o nome dele tá? Ele Não. contribuiu aqui. Mas, Mas mas todo mundo continua chamando É. os ordinários de von Neumann. E teoria dos conjuntos é praticamente uma teoria dos ordinais. Então, calma lá, não é que ele não está homenageado. É que o axioma que ele adicionou não é tão relevante, porém, o conceito que ele começou a trabalhar é esse, assim, é isso que dá a concepção interativa, cumulativa dos conjuntos, um monte de coisa. Bom, o axioma da substituição é um axioma que, mostrando para vocês, vocês vão pensar assim, não, mas peraí, mas por que é tão relevante? Mas é muito, muito relevante. é ele que permite passar para os infinitos, né? Superiores. Exatamente. Sem ele, a gente pararia num infinito relativamente baixo. O axioma da substituição é um axioma que permite você realmente ir para infinitos grandes. Não os grandes cardinais, mas infinitos suficientemente grandes. Né? E o Zermelo, na verdade, aparentemente ele não percebeu que precisava de alguma coisa para chegar nesses cardinais que a gente estava imaginando. Ele não percebeu. Então, essa é uma história interessante. O axioma da substituição é basicamente o seguinte. Se você tem um conjunto e você tem uma função que tem esse conjunto como domínio aqui, então existe um conjunto que troca esses elementos um pelo outro. Esses outros elementos também têm que ser uma teoria, né? Você tem uma função f, aí o f de cada uma dessas bolinhas é um triângulo. Ele afirma que existe uma função. Não, essa função é uma função de classe. A gente vai ver. Isso aqui é um axioma esquema também, gente. Vamos lá. A formulação disso não é trivial. Certo? Mas a ideia é essa. Certo? Eu vou formular. Mas a ideia função não existe. Não, a função é uma fórmula. Entendeu? Igual a separação. Entendi. Ela é uma fórmula que se comporta como função. Então, a ideia é que... Não, é uma fórmula qualquer. Então, veja só. Perceberam? Eu tenho um conjunto e eu tenho uma função que leva elementos do tipo bola em tipo triângulo. Então, se esse conjunto existe, o axioma da substituição está dizendo que existe esse, que troca cada uma dessas bolas pelo triângulo. E eu posso fazer cada bola corresponder a um elemento infinito, no caso. Mas pode ser qualquer conjunto. Não, isso aqui é só uma ilustração. Tá, agora vamos entender o que é uma função de fórmula, né? Ou uma função clássica, como a gente normalmente chama. O que é uma função fórmula? É uma fórmula que tem duas variáveis. Mas não tem só duas variáveis, ela se comporta como função. O que significa se comportar como função? Isso aqui, a gente quer que isso seja uma função correspondente dessa fórmula,
ela é uma função que vai pegar o x e vai retornar o y. Certo? E o que tem que acontecer para que isso seja uma função? Eu preciso ter a seguinte propriedade. Eu preciso ter aqui para todo x, para todo y, para todo z, φ de x, y e φ de x, z implica y igual a digere um pouco aí. O que está acontecendo? O que faz com que uma função faz o quê? Um elemento do domínio aponta sempre para um elemento do domínio não pode apontar para duas coisas. Certo? É isso que faz com que algo seja função. Pode ser que duas coisas apontem para o mesmo. E aí a função não é injetora. Mas uma coisa que faz com que ela não possa ser função é se do domínio eu aponto para duas coisas. Mas quem é um x nessa coisa toda? Então, o x está tomando o papel de o elemento do domínio. E o y o elemento do contra-domínio. Então, tá vendo? Se x aponta para y e x aponta para z, então y é z. Tudo bem? Então isso aqui está afirmando que essa fórmula aqui ela funciona como uma função. Y é o valor de x, né? Isso que ela está dizendo. Exato. Aí agora vamos usar essa fórmula como uma função. Nós vamos pensar assim, tá vendo? Para escrever essa transição aqui. Como que a gente faria? É o conjunto, esse aqui é o conjunto A, certo? Ou seja, o conjunto básico. Então, é o conjunto do x, para isso o que vai acontecer? Eu quero pegar os elementos de A e trocar eles usando a função, certo? Então, vou fazer o quê? Existe alguém que está em A e o que mais? E x é igual a... E x é igual a f de... Poderia ter usado a letra trocada, né? Vamos fazer assim, só para ficar mais bonitinho nos seus cadernos. Y existe x, x pertence a A e y é o f de x. Tá, então para Olha, construir o axioma eu tenho que assegurar que f... que a φ funciona como uma forma. Mas eu coloquei assim só para a gente visualizar primeiro. Mas isso aqui não precisa. Isso aqui eu posso escrever direto a fórmula, né? Posso parar? Só que qual que é a condição para eu dizer que esse conjunto existe? Que vale isso. Então vamos escrever agora o axioma inteiro. Se vale aquilo, eu vou escrever assim, ó. Eu vou resumir aquilo ali com a frase func φ. Ou seja, func φ é aquilo ali funciona como uma função. Então o axioma da substituição, ele é o quê? Func. E eu tenho que assegurar que há o domínio de φ também, né? Não. Não precisa? Não. Não, porque essa função é sempre uma função de todos os conjuntos em todos os conjuntos. Por isso que ela não pode ser um conjunto. Por isso que essa aqui vai ser uma função clássica. Ela não serve só para o A, então. Não, ela pode servir para qualquer coisa. Mas é necessário isso, essa generalidade da função, da forma? Porque senão você vai perder conjunto. Mas func φ, aí o que eu vou dizer? Existe um Z, que é o quê? Que é esse conjunto aqui, né? Então é o quê? Para todo Y pertence a Z
se somente se, vale isso aqui. O A tem que estar contido no domínio de X, mas. Não tem. Mas a função não Ah, é um conjunto qualquer. A função que não existe. Você só segurou. Não existe um referente para a função, né? Não necessariamente. Mas existe se você limitar ele a A. Pois é. Mas para você limitar ele a A, você está usando a axioma de substituição. Depois a gente... A gente vai olhar isso com calma. Não precisa. O ponto é que a gente vai ter que aprender só a usar. Mas se vocês quiserem praticar, vocês praticam Entendi. fora do curso aqui. A ideia é que é só entender quais são as nossas ferramentas. Todo mundo acompanhou aqui? O ponto é, essa forma funciona como uma função. Essa é uma função do quê? Do todos os conjuntos em todos os conjuntos. Bom, e isso está garantido aqui. Certo? Mas como ela é formulada, vamos dizer, na metalinguagem, né? Ela é formulada como... Na linguagem coisa. é igual a Substituição. Ou da separação. Ele é um esquema, porque ela é uma para cada fórmula, né? Só que não pode ter um termo que represente a fórmula, né? Para algumas sim, mas não para todas. Né? Entendi. Interessante, muitas coisas. Certo? Bom, então com isso a gente finalizou a apresentação do... Ela mesma vai ser uma fórmula finita, né? Isso aqui é uma fórmula, né? Para cada φ, isso aqui é uma fórmula. Eu só resumi isso aqui para não ter que escrever isso. Não, eu estou falando assim, a φ é uma fórmula de expressão finita. É isso. É uma fórmula, e aí ela gera, para cada φ você tem um axioma. Em alguns casos ela não denota, né? Não, em alguns casos isso aqui vai falhar, portanto... Legal. É bom saber que tem essas coisas perigosas no meio da teoria. Sou muito perigoso, assim. Eu nunca trabalhei muito com esse axioma. Eu não sei, ele sobe. Não, a gente vai ver como que usa ele. Por que ele é tão importante, a gente vai ver quando estiver falando de cardinais. Quando a gente estiver falando de cardinais... Não, inclusive, eu tenho essa tatuagem aqui. São Aleph. São Aleph Ômega. Que é o do Gensen, não é? Não. O artigo do Frenkel, ele mostra que sem o axioma da substituição não dá para mostrar que a teoria do Zermelo que existe o Aleph Ômega. Que é o quê? Esse aqui é, falando de modo tentando ser intuitivo, isso aqui é o primeiro tamanho infinito que é maior que outros infinitos tamanhos infinitos. Ele é bem grandão, né? Não, nem tanto, né? Esse que é por isso que todo mundo aceitou de cara. Ele nem é tão grande assim. E a teoria do Zermelo eu já perdi ele. Ele seria o segundo? Porque, na verdade, o segundo é o Aleph 1, né? Exatamente. Tem uma aula de 0. A hipótese do Aleph conjunto seria que os reais é o Aleph 1, não é isso? E o Aleph Ômega, então, seria o infinitésimo infinito. Isso. É um infinitésimo infinito. É outra forma de falar, mas eu acho mais razoável falar assim, né? O primeiro infinito maior que outros infinitos infinitos. Ele é o menor infinito maior do que os infinitos infinitos. Do que infinitos outros infinitos. É porque o outro a diferenciar, que não é nenhum dos que ficou para trás. Ele ainda é meio fraco, assim, ainda é mais ou menos ainda. Mas ele é muito importante, porque ele foi a razão da introdução do axioma da substituição. E o meu primeiro resultado mais importante
na lógica foi justamente mostrar que sem o axioma da substituição você perdia a propriedade de Leibniz para a teoria dos conjuntos de S, que é uma propriedade importante de categoricidade. É por isso que, inclusive, eu pus. Mas não só, né? Tem outros motivos. É uma composição de vários motivos. Motivos pessoais. Melhor lógico acima de infinitos lógicos infinitos, logicamente. Mas ainda tem... Não, mas assim, o que eu quero dizer é assim, o meu primeiro resultado relevante, mais relevante na minha vida de pesquisador foi sobre a axioma da substituição. Eu vi que você se empolgou. Não, mas mas assim, não é uma empolgação gratuita, né, gente? Peraí. Não, é interessante. Tratamento diferenciado. Na verdade, parece Ação. uma, assim, a minha primeira impressão dele é que é um objeto perigoso. Para você jogar com axioma. Você tem uma fórmula que não necessariamente denota. Como assim que não necessariamente denota? É uma função, assim. Não necessariamente é função, Outra mas eu tô coisa, colocando. não, na Tô verdade, colocando não é aqui que que ela só não- se ela for função eu digo que algo existe. Mas então, ela é um objeto Não, é uma que forma. fala de todos os conjuntos. Pois é, ela não é um objeto. Né? Ela é uma... Isso só um pouco perigoso, assim. igualmente, igual como axioma da separação. Você está falando de modo... Pois é, pode ser que eu não esteja vendo alguma coisa que seja até muito trivial que você está vendo. Assim, perceba, o axioma da separação ele pega um conjunto e usa uma fórmula para o quê? Para excluir uns e colocar outros. O axioma da substituição ele pega um conjunto e usa uma fórmula para trocar elementos por outros elementos. Então, mas aí ela está fazendo isso em toda a hierarquia, né? O axioma da separação, ela pegou em um determinado nível de hierarquia e está falando, ó, eu vou usar só as coisas que estão ali embaixo, né? É claro, não, é claro que ele é mais forte, claro que ele é poderoso, né? Não é à toa que Ele ele... soa muito perigoso. Soa, né? No primeiro, na primeira vez. Tudo bem, mas ele já é muito solidificado, ninguém questiona. Não existem muitas pessoas questionando o axioma da substituição. Ele dá uma sensação de sublimidade, entendeu? Muito maior do que... Mas quando você vê, aí que tá, que às vezes é o que acontece, quando você vê por que ele é necessário, aí você fala, não, tchau, esquece. Os outros axiomas para o axioma da substituição. Quais axiomas são necessários para o axioma da substituição? Faz sentido essa pergunta? Exemplo, tipo, o axioma das... para essa... a definição do axioma. Assim, existem... Por exemplo, precisa do axioma da união? Não. Não precisa. Não, todos os axiomas são independentes uns dos outros. Não, mas eu acho Não, que... mas tem alguns que tem, exemplo, o axioma, alguns axiomas precisam do axioma das partes, né? Mas eles precisam para que ele seja relevante, entendeu? Não é para... Porque, se não tiver o axioma das partes, você não consegue fazer muita coisa com ele. Tá, Mas ele não precisa. É para expressar, tipo... Isso, exatamente, como se fosse assim, ó. Então tem uma... O axioma da separação sem o axioma das partes, ele não consegue fazer nada, entendeu? É meio que isso. Mas você tem, por exemplo... Mas assim, mas um não depende do outro. O axioma da substituição, com o axioma da substituição, você demonstra o axioma da substituição. Então, com o axioma da substituição, você demonstra a separação. Então, no fundo, você poderia trocar só pela substituição, mas não é convencional porque a gente acaba usando os dois de modo conveniente, mas assim, você consegue demonstrar a separação usando eles. Eu não sei se é o que a Jordana está querendo perguntar, mas o caminho que ela começou me faz pensar numa coisa que eu acho que é muito relevante. Que é assim, se eu tiver um ambiente muito limitado, que eu só tenho objetos finitos, eu posso definir o axioma das partes com o axioma do par. Eu vou pegar do par do par e vou montando todas as partes, porque eu só tenho objetos finitos. Não, porque
O axioma do par, sempre que você junta ele, o que você obtém só tem dois Não, elementos. aí ó, eu não vou usar só o do par, vou usar o do par, da união, e eu vou mesclando eles, eu vou fazendo todas as partes. Eu defino o conjunto das partes de qualquer conjunto finito usando esses dois, axioma do par e axioma da união. E da separação, eventualmente, por exemplo. Tá, precisa da Então, separação. Então é uma questão de interação tudo bem. entre o que os axiomas fazem. É isso. Não, tudo Eu bem. acho- Expressividade também. Tipo, Não, tudo bem, vamos lá. um consegue expressar do outro. Em relação a isso, mas tem a ver com o que eu já tinha respondido, mas eu acho que pode ser que tenha exemplos melhores, que é o quê? Os axiomas, eles precisam dos outros no sentido de fazer com que eles se tornem relevantes. Se você não tiver o axioma do infinito, o axioma da substituição não faz nada, É. porque o axioma da separação já faz tudo. Sem o axioma da substituição, ele só vai começar a importar quando você tiver em infinitos maiores. Era mais ou menos isso que você estava querendo perguntar, né? Então, assim, ó, sem o axioma do infinito, a adição da substituição não altera em nada, continua a mesma teoria. Isso. Ou você pode pensar assim, ó, sem o axioma do infinito, vale a substituição. Já sem precisar. Como a axioma da substituição ele demonstra, você falou da separação, então tipo, o axioma do infinito ele tem uma relevância para provar o axioma, para demonstrar o axioma da separação. Isso, mas assim, ó, vamos, assim, tem que falar uma coisa que é muito importante aqui a respeito de teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos sem o axioma do infinito não é mais nem teoria dos conjuntos. Ninguém nem pensa nisso, tipo assim. Tem um pessoal que fala, né? Teoria de conjuntos finita. Isso, mas esse que é o ponto, é que teoria dos conjuntos finitas é meio que equivalente à aritmética. Tudo que você consegue fazer com uma, você faz com a outra. Então, Mas a aritmética não é infinita. Eu preciso do infinito para aritmética. não. Você não tem axioma do infinito na aritmética. O axioma do infinito não diz que existem infinitas coisas. Ele diz que existe um conjunto infinito, é diferente. Então, mas eu preciso Aí, para a teoria dos gerar. conjuntos finita tem infinitos conjuntos. Infinitos conjuntos? Sim, Mas eu tenho que ir gerando, né? sim. Como assim, tem uma infinitude potencial, porque eu posso sempre gerar o próximo. Isso, mas o domínio dele é infinito. Você está pensando de modo construtivo, aqui não está se pensando de modo construtivo, de modo intuicionista, aqui está se pensando de modo clássico. A teoria dos conjuntos É porque que tem. assim, eu vou estar fazendo provas. As provas são infinitos passos. Então a cada momento eu só consegui chegar até um determinado ponto, e esse ponto é infinito. Então, Mas eu isso posso- vale para quando a teoria tem um axioma do infinito também. Mas aí, quando eu coloco o axioma do infinito, eu introduzi um objeto que é infinito. Tudo bem, mas E eu não posso introduzir um objeto que é infinito se eu for finitamente usando passos dos outros axiomas, né? não, tudo bem, mas eu estou falando só do domínio. O domínio das duas é infinito. Quando você fala de teoria dos conjuntos finitas, você está falando da mesma coisa que a aritmética. Tá, eu estou entendendo o que você está falando. Então, mas assim, na sua metalinguagem você está usando o axioma do infinito para poder colocar Mas na aritmética também. Mas se eu restringir, agora vamos esquecer um pouco modelos. Esquece um pouco a teoria de modelos. Não estou interpretando linguagem. Eu só tenho a teoria de conjuntos finita. O que você está chamando de teoria dos conjuntos finitos? Então, aí eu não tenho certeza se é o que a literatura chama de teoria de O conjuntos. que a teoria chama de Mas você retira o axioma do infinito. E eu só Isso. tenho a teoria da prova. Só tenho a teoria da prova. Ok. Aí eu só consigo. Mas se você só tem teoria da prova, você não tem mais o conceito de objetos. Quem são os objetos dessa teoria? Isso é uma coisa relevante. Isso é relevante. Não faz sentido mais falar de quais são os Você não objetos. Você está falando de prova. Você não os termos. Né? Os termos, mas os termos são sempre finitos, não importa o que aconteça. Pois é, esse é um ponto. Mas é independente de ter ou não o axioma do infinito. Se você tiver o axioma do infinito, você também só tem uma quantidade finita de termos. É fato. É fato. É isso que eu estou dizendo. Se eu tiver só essa distinção que você está não, falando, ela não distingue o que
Pode Você acha ser, que pode ser, pode ser. O ponto é, a aritmética, a teoria dos conjuntos finito, ela é bi-interpretável com a aritmética de Peano. O que significa, elas são basicamente iguais. Elas são formas diferentes de dizer mais ou menos a mesma coisa, certo? É o que você poderia dizer quando você tem a negação do infinito. Quando não existe conjunto infinito. Entendi. Então, o que acontece? Meio que teoria dos conjuntos finitos, além de coisas pragmáticas, tipo, não, eu quero falar em termos de conjuntos, nessa linguagem, mas não tem algo substancialmente diferente do que simplesmente ter uma aritmética. É isso que eu estou querendo dizer. E aí, a aritmética, você está falando da aritmética primitiva recursiva, é isso? Não, aritmética de Peano. De pior. Que é um pouco mais, né, do que a primitiva recursiva. Isso, porque tem indução, mas não precisa entender isso. O que acontece assim? Não, é porque senão a gente começa a falar vários termos e os colegas que ainda não escutaram esses termos acham que estão boiando. Por isso que minha preocupação é... Entendi. Mas não tem nada. Eu estou respondendo porque ele está Mas falando de essas outros perguntas conceitos. não estão atrapalhando nada, não, né? Não, a minha preocupação é só deles não acharem que eles precisam saber o que é aritmética de Peano, o que é primitivo recursivo, para entender o que eu estou falando. Não precisa. É só isso que eu estou querendo enfatizar. Mas assim, o que eu quero dizer é a teoria dos conjuntos ela é vista como uma teoria sobre infinitos. Né? Tipo, não faz sentido falar de teoria dos conjuntos sem falar de infinitos. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Que se não precisasse de objetos infinitos, você poderia lidar só com aritméticas. Tá tudo bem. Foi a primeira aula, então. Foi ótimo. Eu gostei muito. Obrigado. Não, a gente